Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo continua tratando de pecados e problemas específicos daquela comunidade lá em Corinto, mas que são problemas vividos também em nosso tempo. Por isso também Deus certamente preservou essa carta para que chegasse até nossos dias e nos servisse de lição, de aconselhamento, de estímulo para uma vida de santidade. Dos versos 2 ao 7, levando em conta que no milênio, isso você pode estudar com mais profundidade em Apocalipse capítulo 20, ainda chegaremos lá. No milênio, após a volta de Jesus, os salvos vão julgar os anjos caídos. Como então os coríntios não conseguiam julgar demandas, litígios entre eles? O fato de haver demandas e litígios entre os cristãos já era uma derrota para eles. O diálogo e o perdão precisavam ser exercitados, assim como hoje também precisamos exercitar o perdão, a tolerância, a misericórdia entre os irmãos e evitar que demandas, que problemas internos manchem a reputação da igreja. Verso 9: os injustos não herdarão o reino de Deus. Precisamos da justiça de Cristo se quisermos entrar lá. Ainda nos versos 9 e 10, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, ou seja, homossexuais passivos, sodomitas, ou seja, homossexuais ativos, ladrões, avarentos, bêbados e maldizentes ficarão fora do reino de Deus, caso não se arrependam. Sabe, é fácil condenar adúlteros e homossexuais, mas mentirosos, avarentos e trapaceiros também estão na lista de Paulo. Homossexuais precisam lutar contra suas tendências, tanto quanto alguém dado ao adultério. Por exemplo, tendência não é pecado. Entregar-se a isso sim, aí é pecado. Verso 11: a Trindade é que nos purifica, justifica e santifica. Vivamos em comunhão com Deus. Vivamos uma vida de intimidade com Deus. E esse verso mostra que todos aqueles pecados que Paulo cita e lista podem ser vencidos com a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Deus tem poder para nos tornar puros, vitoriosos e ter uma vida de santidade. Verso 12: o cristão é livre para fazer o que bem entender, mas sabe que nem tudo é para o seu bem. O cristão não se deixa dominar por nada, exceto pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim, esse domínio é bom, nos torna vitoriosos e nos traz paz ao coração. Verso 13: Deus criou e nos deu um corpo não para a prática de impurezas, mas para ser dedicado a Ele. No verso 16 vemos que o sexo cria um forte vínculo entre um homem e uma mulher. E esse vínculo deve ser criado no contexto do casamento. Fora disso, é ir contra o plano do Criador do sexo e sofrer as consequências, infelizmente. No verso 18: a imoralidade sexual polui a mente, cria vícios e deixa marcas emocionais. Portanto, trata-se de um pecado contra o próprio corpo. 19: assim como a igreja, nosso corpo é comparado a um templo de Deus e deve ser tratado com a santidade de um templo. Devemos ver nosso corpo e o corpo das outras pessoas como um templo. Essa perspectiva muda a nossa forma de ver as coisas e muda a forma como nos tratamos e tratamos as demais pessoas. Meu corpo, regras do Criador do meu corpo. E verso 20: nosso corpo tem o preço do resgate pago por Ele, o sangue do Filho de Deus. Este capítulo fala então de imoralidade, de pecado e mostra o poder para vencer essas coisas. Que nos apeguemos a Deus e clamemos por seu poder, a fim de que Ele nos ajude a subjugar nossas tendências pecaminosas. Todos lutamos neste mundo contra algum tipo de pecado ou tendência ou inclinação, mas temos a nosso dispor o poder infinito do Deus que nos ama, que nos criou, nos deu um corpo de presente e nos preparou, nos projetou, nos criou para uma vida de santidade. Clamemos a esse Deus, busquemos nele, no Deus Espírito Santo, essa pureza com a qual temos que viver e que nos trará realmente uma vida de plenitude, felicidade e de paz, desfrutando de forma adequada, abençoada, dos prazeres que Deus também nos permite desfrutar por meio do corpo. Desejo a você um dia muito feliz na companhia desse Deus maravilhoso.
Eu sou o pastor Michelson Borges e com você tenho tido o privilégio e o prazer de todos os dias meditar nas lições importantes que nos vêm da Carta de Amor de Deus, a Bíblia Sagrada. Um grande abraço.